Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente vai começar efetivamente o curso de álgebra linear. E a gente vai começar a falar de objetos conhecidos como espaços vetoriais, que é nada mais nada menos que um conjunto, em geral a gente chama de V, com duas operações, uma operação de soma e uma operação de produto. Só que não é um produto qualquer, não é um produto com escalar. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma: essa operação de soma aqui que eu falei, ela é uma regra, né? Vou até colocar aqui. Você pode entender ela como sendo uma regra que opera dois objetos dentro do espaço. E o resultado dessa operação ainda continua dentro do espaço. Então, imagina que você tem o seguinte, ó. Você tem V cartesiano V pegando em V, e aí você vai somar dois elementos desse espaço, né? Eu vou chamar de U e de V, né? E aí você quer que a soma desses elementos ainda caia em V, tá? E você tem o produto também. Só que aqui é o seguinte, né? A gente vai trabalhar com espaços que a gente chama de espaços vetoriais reais. Então, é espaços vetoriais reais. Ou espaço vetorial real. O que que isso significa, né? Que a gente, na verdade, a operação nossa de produto é uma operação externa, e é um produto com o escalar. E nesse caso, o escalar para a gente é o conjunto dos números reais. Então, o que que a gente quer? A gente quer pegar um número real e fazer uma operação de produto, né, com o elemento do V, e isso cair em V também, certo? Então, o espaço vetorial real, ele é um quê? Ele é um espaço, é um conjunto, né? Um conjunto. Você tem um conjunto V aqui, e aí você tem dois elementos, né? E aí, para quaisquer dois elementos que você pega lá dentro, quando você fizer a soma deles, vai produzir um terceiro elemento que você gostaria que caísse dentro do espaço, tá? E a operação de produto, o que que você vai fazer, né? Você vai pegar um elemento aqui, vai multiplicar por qualquer número real e o produto disso vai cair dentro do espaço também, tá? E além disso, você quer que essa propriedade satisfaça essas 8 condições, que são condições que conjuntos bem conhecidos nossos satisfazem. Por exemplo, os números reais, os números naturais, os números naturais não, os números inteiros, tá? E você quer que as operações sejam bem comportadas, né? Por exemplo, nessa primeira propriedade é a propriedade da associatividade. O que que isso significa, né? Que dado três elementos do seu espaço em questão, que você está querendo verificar se ele é vetorial ou não, não importa qual que é a ordem que você soma eles, né? Se você pode começar somando pelos dois primeiros aqui e depois soma um terceiro, ou você começa com os dois últimos e soma com o primeiro, né? E aí depois você gostaria de uma propriedade bem razoável também, que é ser comutativo com relação à soma, né? Ou seja, não importa a ordem que você soma, você pode somar U com V, que é o mesmo de V com U. E a terceira propriedade, ela diz o seguinte, né, que você vai ter um elemento dentro desse seu conjunto, ele vai fazer o papel de elemento nulo com relação à soma. Ou seja, qualquer elemento do que você pegar do seu conjunto somado com esse cara que vai fazer esse papel, sempre vai dar ele mesmo, né? E esse cara é conhecido como vetor nulo. Aí a próxima regra é dado um elemento qualquer, sempre vai existir o seu inverso com relação à soma, tá?
Ou seja, quando você soma um elemento com seu inverso dá zero. É a mesma coisa a gente pensar, por exemplo, os números inteiros, né? A gente pegar, por exemplo, 2, vai existir o seu inverso com relação à soma lá dos inteiros, que é o 2, e quando você soma dá o zero dos inteiros, né? Que é o zero mesmo, tá? Aí vale a propriedade distributiva com relação à soma de vetores, né? Propriedade distributiva com relação a escalares, né? Que você pode distribuir escalares. Vale esse tipo de associativa, né? Com relação à multiplicação, tá? E tanto faz, você pode começar multiplicando dois números e depois multiplicando com o vetor, ou você multiplica o vetor com um número e depois você multiplica com outro número, né? E no final, você tem o quê, né? Que sempre quando você pega o 1 dos números reais, quando você faz o produto escalar com o vetor, sempre vai ser 1, né? Então, o 1 dos reais ele também vai ser o elemento neutro com relação à multiplicação aqui dentro do espaço vetorial, tá bom? Bom, eu vou comentar um exemplo bem fácil e bem rápido aqui, e depois eu vou pegar um outro exemplo que eu não fiz em sala de aula, né? Só para a gente ver em outros contextos, né? Então, vou fazer um primeiro comentário aqui, já que essa aula já que esse vídeo é um vídeo de resumo, né? Então, não podemos nos alongar muito, né? Mas olha só, você pode, por exemplo, pegar. Acho que vou fazer o exemplo aqui na linha de baixo, né? Você pode, por exemplo, então vamos dar o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Então, nosso primeiro exemplo, né? Eu vou considerar V como sendo o espaço R2. E agora eu tenho que falar quais são as operações de soma e produto escalar que eu quero verificar que se funciona ali dentro, né? Bom, a operação de soma vai ser a soma usual mesmo, né? Então, dado dois elementos aqui do R2, a soma ela é a soma de coordenada a coordenada. Então, aqui mais isso. E, dado um número real, a multiplicação, o produto escalar, né, vai ser o que a gente espera mesmo lá de geometria analítica, né? Vai ser eu multiplicar coordenada a coordenada. Com essas duas, é, com essas duas definições, né, de soma e de produto por escalar, a gente consegue verificar sem muita dificuldade que elas vão satisfazer as 8 propriedadezinhas. Por exemplo, ó, se a gente for checar a primeira propriedade, vai ser da seguinte forma. Você vai pegar três elementos, né? Então você vai pegar um elemento que você vai chamar de U, que vai ser XY, um outro elemento que você vai chamar de V, por exemplo, AB, e um outro elemento que você vai chamar de Wzinho, né? Que vai ser quem? Pode ser, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui, ó, I, I e delta. Muito bem. Aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente quer verificar que U mais V mais W é igual a V mais, desculpa, U mais a soma de V com W aqui. Ah, eu fiz o contrário, né? Deixa eu só dar uma consertada aqui. Na verdade, primeiro eu vou verificar. Eu quero verificar que se eu pegar e somar esses dois aqui primeiro e depois somar um terceiro, então isso aqui vai ser igual a ao lado direito, né? A esse lado de cá. Muito bem. Então o que que eu vou fazer? Um jeito de fazer é o seguinte, eu vou primeiro substituir, né? Então vou colocar aqui, ó, x mais y mais, aí você deixa um parênteses bem grandão aqui para você não confundir com esse outro, a vírgula b mais o w, né? Que é o nosso i e delta, tá? Aí você segue como você aprendeu lá no ensino fundamental, né? Resolve primeiro as operações que estão dentro dos parênteses, né? Então, primeiro vamos somar esses dois, e aí vai dar x mais a, vírgula, y mais b. E uma vez feito isso,
aí soma com o de fora. E aí vai dar x mais a mais φ, y mais b mais delta. Beleza? Ok, aí o que eu faço agora? Agora eu vou pegar e vou escrever o que é o outro lado, né? Só até mudar de cor aqui. O outro lado seria o quê? U mais V mais W, né? E vamos ver se isso de fato dá igual a isso aqui, né? Então vamos lá. Então a gente começa aqui, começa somando aqui dentro primeiro, né? Então só vou organizar aqui. Então eu vou ter V, que é A vírgula B, mais W, né? Que vai ser π delta. Ah, faltou eu substituir o U aqui, né? Pelo que ele vale, né? Que é xy. Aqui. Beleza. Então isso aqui vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a xy mais... Bom, eu faço a soma aqui, né? Então vai ser A mais φ, B mais delta. E agora eu somo tudo, né? Que vai dar x mais A mais φ, y mais B mais delta. Beleza? Então, o que a gente fez, né? A gente chegou isso aqui, porém isso aqui é igual a isso aqui, né? Então, dessa forma, a gente concluiu que vale a primeira propriedade, né? A gente tem que U mais V mais W, de fato, vai ser igual a V mais W, certo? A segunda propriedade, ela vai ser de maneira bem mais simples, né? Porque você só vai verificar, tipo, você vai verificar só se, de fato, né? U mais V é igual a V mais U, né? Mas se eu escrever U mais V, vai ser isso aqui, ó. E aí agora eu vou fazer a soma. Vai ser isso aqui e vai ser isso aqui. Certo? Agora temos uma sutileza. Qual que é a sutileza? Essa soma aqui que eu estou definindo, que eu defini aqui nesse exemplo, né? Que eu estou tentando verificar se é um espaço vetorial, é a soma de coordenadas, é a soma de pares ordenados, né? Eu defini dessa forma, tá? Essa soma que está aqui dentro, ou seja, essa outra soma aqui, é a soma de números reais, porque cada coordenadazinha, ela é um número que está nos reais, tá? Então, quando eu executo essa soma aqui, eu estou olhando isso dentro do conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais, tem muita coisa que já funciona lá. Então, todas as propriedades listadas valem lá já. Dessa forma, a gente pode usar isso a nosso favor, para estar provando coisas. Então, por exemplo, aqui você pode fazer o seguinte, você pode falar que isso daqui, de fato, vai ser igual a mais x, vírgula, b mais y. Por quê? Porque dentro de cada coordenada vale as propriedades dos números reais, tá? Então, dessa forma, aí agora eu faço o seguinte, aí eu só reescrevo, né? Então, dessa forma, isso aqui vai ser igual a vírgula b mais y. Isso aqui é b mais u. Bom, ok. Então, segunda propriedade, maravilha, né?
Agora vamos dar mais uma checada só na terceira e na quarta, né? E o resto é só seguir esse procedimento que sai, tá? Então a terceira e a quarta vai ser o seguinte, ó. É... Terceira é o quê, né? Eu quero exibir um cara que vai fazer o papel do elemento neutro, né? Então, é só observar que esse cara, que eu vou até chamar desse zero meio cortadinho aqui, é o vetor nulo, né? Porque se você pegar qualquer elemento, né, e somar com esse vetor nulo, vai ser o quê, né? Vai ser isso aqui, ó. E a nossa soma ela é feita coordenada a coordenada, né? Lembrando que esse zero aqui, né, é o zero dos números reais, tá? Então, esse cara aqui, certo? Que é exatamente o nosso U. Bom, e como a gente verificou que vale a propriedade número 2, né, isso aqui é a mesma coisa que você somar também assim. Não vai ter problema nenhum, tá? Propriedade 3, a propriedade 4, né, ela vai ser o seguinte. Eu quero, dado um U qualquer, eu quero achar o inverso para ele, né? Então, qual que seria um candidato interessante para isso, né? Para ser chamado de menos U? Exato, basta simplesmente, né, você pegar e multiplicar cada coordenada por menos um. Porque dessa forma, quando você realiza a soma aqui dos dois pares ordenados, né, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter x, y mais menos x menos y, e aí somando coordenada a coordenada, você vai ter exatamente isso aqui, certo? Então aqui você tem x menos x que é zero, y que menos y que é zero, e isso aqui é o nosso vetor nulo, tá? Então dessa forma a gente exibiu a gente, dado o vetor, o nosso elemento u, né? A gente exibiu o que seria o inverso dele com relação à operação da soma, tá? Aí depois, tentem checar as demais propriedades, tá? E ou vocês podem estar olhando lá nas notas de aula, e lá eu faço para R4. E é a mesma coisa, tá? A única diferença é que você vai escrever um pouquinho mais, porque lá os elementos possuem 4 coordenadas, enquanto que aqui possuem duas, tá? Mas lá eu defino a operação de soma e de produto igualzinho, tá? Que vai ser a soma de coordenada a coordenada, e o produto por escalar, você vai pegar o seu escalar, né, e vai multiplicar cada coordenada, tá bom? Aí deu uma checada lá, e aí eu acho que não haverá problemas, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, existem diversos outros exemplos, né? Eu vou escolher um exemplo aqui em especial, que é um exemplo que eu inclusive nem fiz em sala de aula, só para a gente dar uma observada, que vai ser o seguinte, eu vou pegar com vocês o seguinte, ó. Então, o nosso próximo exemplo, vou definir um conjunto novo para vocês, que é o que eu vou chamar de P de R. Esse P de R, o que que ele tem de especial? Ele é o conjunto formado por todos os polinômios, tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo, e os polinômios, eles têm que cara, né? Ele tem essa cara aqui, ó. E, sim, sim.
a R, N pertencente a N. Então aqui é o seguinte, pessoal, ó, o que que é um polinômio, né? Um polinômio é uma função que tem essa cara aqui, ó. Exemplos de polinômio, né? Então você tem p de x, por exemplo, igual a 5x elevado à quarta mais 3x quadrado mais 2. Outro exemplo de polinômio, né? X elevado a 11 mais 7x a sétima mais 3x quadrado. E por aí vai, né? Então, polinômios são funções, né, que tem essa cara aqui, onde você tem uma potência que é a maior possível, né? E é e nesses dois exemplos, né, a primeira aqui é a potência 4 e aqui de baixo a potência 11, né? Que é o que a gente chama de grau do polinômio, tá? Então, lembrando que todos os polinômios, né, esse grau, essa maior potência sempre vai ser um número, né? Então, você sempre vai ter, tipo, sei lá, uma quantidade finita, né, de fatores aqui em x, né? Tudo bem? Aí, beleza, né? Então, dessa forma, a gente consegue também, né, definir. Uma vez que a gente entendeu, né, o que são polinômios, eu vou pegar o conjunto de todos os polinômios possíveis e tem mais um detalhe, né? Eu coloquei esse R aqui. Esse R representa o quê, né? E eu estou olhando todos os polinômios com esse número que acompanha aqui a potência, chamado de coeficientes, né? Todos esses números aqui serão reais, né? Então, eu estou olhando para polinômios em que esses números, né, que eu chamo de coeficientes, né, que acompanham potências de x, são números reais. Muito bem. Aí agora a gente vai definir uma maneira da gente somar polinômio, né? E uma outra maneira da gente fazer o produto com escalar. Somar polinômio, gente, não tem segredo. Eu vou pegar esse exemplo aqui só para ilustrar para vocês, ó. P de x mais Q de x. Você vai fazer o quê? Você vai somar tudo que tiver a mesma potência, né? Então, aí você olha, então eu vou repetir aqui, ó. Então, eu vou repetir o que é o P de x, tá? Eu vou repetir aqui o que é o Q de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou somar tudo que tem as mesmas potências. Nesse caso, o que acontece? Ó, a maior potência aqui é 11, né? E não tem mais ninguém com potência 11, então só sobrou ele. Depois, a gente tem o elemento com a potência 7, não tem mais ninguém. Depois, a gente tem o elemento com a potência 4, e não tem mais ninguém para somar. E agora, a gente tem os elementos com a potência 2. E aí a gente tem, né? Então, nesse caso, 3x² mais 3x² só pode ser 6x ao quadrado. E aí eu não tenho mais nenhum termo constante, né? E esse 2 aqui, ele também acompanha uma potência de x, né? Que é a potência zero. Bom, então nesse caso fica assim. E aí a soma desses dois polinômios resulta nesse outro polinômio. Tudo bem? Muito bem. E o produto vai ser o quê, né? O produto, vou também pegar o exemplo aqui. Vamos supor que você tem um número real R qualquer, né? E eu vou multiplicar esse polinômio Q, né? Sei lá, vamos pegar um outro número só para a gente exemplificar, ao invés de um R. Sei lá, número 2. Então, o que eu vou fazer? O meu 2, né, ele vai multiplicar o meu polinômio, né? E o meu polinômio P é esse aqui, ó, é 5x à quarta mais 3x ao quadrado mais 2, tá certo? Aí, o que acontece, né?
eu vou simplesmente, né, distribuir esse 2, né? Então vai ser 10x à quarta mais 6x quadrado mais 4, tá? Então, produto por escalar por um polinômio é simplesmente eu pegar o escalar e multiplicar em cada coeficiente. Muito bem, então dessa forma, a gente consegue, também tem uma definição geral, né, que eu vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. A gente pode usar essa daqui, ó. Toma produto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz basicamente o que eu fiz ali em cima, só que escrevendo de maneira geral, né? Peguei P, um polinômio qualquer, tá? Dado por essa carinha aqui, e um polinômio qualquer por essa carinha aqui, e aí eu supus, né, que o grau do Q, ou seja, a maior potência do Q, é maior ou igual, né, à maior potência do P. Tá? Não tem problema nenhum, você pode supor, porque se caso não for essa ordem, é a outra, né? Então não tem. É só para fim de organizar mesmo, né? A escrita, né? Porque no exemplo aqui de cima, o que tinha a maior potência era o Q, né? Então, o Q é que acabou mandando aqui, né? E aqui, supondo que o M tem uma potência maior ou igual, supondo que o Q também tem uma potência maior ou igual, a potência, não, desculpa, o grau, né? A maior potência maior ou igual que a maior potência de P, né? Aí a gente pode escrever dessa forma, né? O que eu fiz, né? Eu peguei, né, tudo, né? Fui colocando só os termos, sei lá, que supostamente pode aparecer somente em Q, né? Como apareceu os termos que apareceu somente em Q aqui. E depois eu somei, né, quando os termos coincidem, né? Igual, só que aqui nesse exemplo de cima, só coincidiu no grau 2, né? Só que quando... no grau 2 não, na potência 2, né? E aqui eu estou supondo que pode coincidir, sei lá, né, do n para baixo, né? E a multiplicação por escalar, né, é o que a gente fez lá em cima, né? Só que aí eu peguei o polinômio p qualquer e multipliquei por um número e fui distribuindo esse número em todos os seus fatores aqui, certo? E aí agora você prova, né? E eu vou copiar aqui o que eu escrevi nas notas de aula, só para a gente ter uma ideia, né, de que de fato é possível, só que é um pouco trabalhoso, né? E E aqui não é o espaço, né? A gente já está quase se aproximando de meia hora aqui, né? E chegamos praticamente na metade do conteúdo, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou copiar aqui, mas eu vou dando fazendo um comentário aqui, ó, do que eu escrevi. Bom, eu vou agora partir para a próxima lousa e colar o restante. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que vai faltar um pouquinho ainda. Mas vai dar certo, ó. Então, vou pegar isso aqui. Aí, vou colar aqui. E vai faltar somente os dois últimos itens. Ó, repara que é um negócio que dá um certo trabalho, mas uma vez que os objetos estão claros, né, do que você precisa fazer, aí é só mesmo, como é que eu posso dizer, né, braçal, né, o negócio, né? Você não precisa tecer grandes argumentos, né? É mais uma questão de organizar. Então, aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer, né? A primeira propriedade é verificar a propriedade da associatividade. Então, eu preciso de 3 polinômios, né? Então, eu peguei um polinômio P, Q e R, né?
definidos da forma que está escrita aqui, tá certo? E aí eu usei uma técnica parecida com o que eu fiz aqui em cima, né? Eu escrevi primeiro o que é eu somar dessa forma, né? E aí eu coloquei a soma de P com Q aqui, né? Que é P, aqui é Q, e depois a soma de R aqui fora. E depois eu somei P com Q da forma que a definição manda, né? Só que de maneira bem algébrica, assim, né? Só usando o que a gente tem. E aí, beleza, né? Obtive esse produto aqui, somei com esse de cá e obtive essa expressão toda, né? E se você repetir o mesmo argumento, só que trocando agora a ordem onde você começa a fazer a soma, você vai chegar na mesma coisa no final, tá? E aí dessa forma você prova, né, que a propriedade da associatividade com relação à soma vale. E depois, aí você segue, né? Aí falta provar agora a comutatividade, e também segue também bem semelhante com o que a gente fez para o caso do espaço R2, e a gente pega dois polinômios, faz a soma deles, e depois a gente usa a seguinte coisa, ó. Eu fiz a soma deles, né? E cheguei nesse polinômio grandão aqui, ó. E vai até aqui. Beleza. E aí depois, o que que foi feito, né? Depois foi feito o seguinte. Eu olhei aonde coincide, onde eu consigo somar termos dos dois polinômios, né? Porque como a gente viu no exemplo lá de cima, né? Pode ser que um polinômio tenha potências que o outro não tenha, né? Então agora eu estou olhando só onde tem potências que coincidem, né? E aí, agora eu estou fazendo a soma dentro dos números reais, né? E aí eu posso trocar a ordem, né? Que foi o que eu fiz aqui. E aí depois eu posso reescrever, né? Dessa forma, com essa forma, e aí assim vai ser o Q e o P. Tá? É um pouco estranho, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de linguagem, mas eu garanto que é treino, tá? Então é você pegar, tentar refazer esses exemplos, né? E tentar entender o que que foi feito cada passo, né? Bom, qualquer coisa, estamos à disposição aí para tentar esclarecer eventuais dúvidas. Bom, a próxima etapa é o quê, né? É ver quem que é o candidato para fazer o papel do elemento neutro, né? Do elemento nulo. Aqui no caso, como a gente está com espaço de polinômios, então quem vai fazer o papel de elemento neutro vai ter que ser um polinômio também. Então, dessa forma, é bem razoável a gente escolher como elemento neutro o polinômio nulo. O que é o polinômio nulo? É o polinômio simplesmente com zero, né? Ou seja, é zero que multiplica os fatores de x, né? Mas nem se me preocupar com isso. É a função constante zero, né? Que também é um polinômio também. Tá? E aí o que acontece, né? Se você somar é, esse polinômio nulo com qualquer polinômio, ele não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque ele vai só somar o zero com o termo constante, né? E aí vai continuar no mesmo, tá? Da mesma forma, né? Para provar o próximo item, você precisa, você dá um polinômio, né? Qualquer, e aí você precisa descobrir quem que vai ser o polinômio que vai ser o oposto, né? A esse com relação ao elemento neutro, né? Que é o polinômio nulo, tá? Então, um candidato bem razoável para o inverso, né? É simplesmente você pegar as coordenadas e multiplicar tudo por menos um, né? Então, dessa forma, você pode, dado esse polinômio, você pode obter o menos p dessa forma, tá? E aí, quando você somar os dois, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, e eu acho que eu escrevi de um jeito estranho aqui, ou não. Ah, tá, eu entendi o que que eu fiz aqui, ó.
Faltou eu botar um parênteses aqui. E faltou eu botar um menos aqui, ó. Beleza, né? Porque eu estou somando esse polinômio p, né? Com o polinômio menos p, né? Então, beleza. É isso aqui mais isso aqui. Então, o que que vai acontecer, né? Quando eu for fazer a soma, o cara que acompanha o x elevado a n daqui vai ser somado com o cara que acompanha o x elevado a n daqui. Aí o próximo cara que acompanha, sei lá, o x elevado a n menos 1 daqui vai somar com o x elevado a menos 1 daqui, até você chegar lá no início, tá? E aí o que que acontece, né? Cada um desses aqui vai dar zero, né? Então vai dar zero aqui, vai dar zero aqui, vai dar zero aqui, e no final vai zerar tudo, que é o nosso polinômio nulo, tá? E aí depois você continua, né? Então, aí você faz a distributiva, né? E aí você verifica que quando você faz a distributiva aqui, você realmente vai ter, que vai funcionar. Aí quando você faz a distributiva com relação a dois escalares, também vai dar certo. Quando você tem essa associatividade do produto, também vai dar na mesma, sabe? Não vai ter problema nenhum. E se você pegar 1 e multiplicar por um polinômio, o que que vai acontecer? Esse 1 ele vai multiplicar cada um dos elementos que acompanham as potências de x. Então, no final, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue provar que o conjunto dos polinômios, escrevi só com p aqui, né? Com coeficientes reais, a operação de soma e produto do jeito que a gente definiu, também será um espaço vetorial. Beleza. Muito bem. A gente também tem exemplo, aí você pode perguntar o seguinte, né? Beleza, eu provei que dois conjuntos são espaços vetoriais, mas como que eu verifico, né, se um conjunto não é um espaço vetorial? Ou seja, se eu tenho um conjunto, uma operação de soma, uma operação de produto definido lá, como é que eu faço para verificar que ele não é um espaço vetorial? Bom, se para ser espaço vetorial tem que valer as 8 propriedades, então se falhar pelo menos uma, aí você já verifica que não é um espaço vetorial. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo que eu coloquei aqui nas notas de aula, para a gente ilustrar isso. Aqui é o seguinte, ó, eu estou considerando o meu espaço V como sendo o R3, tá? Ou seja, os elementos desse conjunto são da forma x, y, z, tá? E aí o que que acontece? Eu estou definindo uma soma e um produto diferente. Aí você pergunta, ah, mas eu posso definir qualquer soma e qualquer produto? Pode. Se essa soma e esse produto, mesmo que serem coisas bem estranhas ou bem diferentes do que a gente está acostumado, satisfizerem as 8 propriedades, é espaço vetorial. Não é o mesmo espaço vetorial com a soma e o produto que a gente conhece, mas é um outro espaço vetorial. Tudo bem? Então, aqui o que que acontece? Ó, a gente vai pegar o conjunto como sendo R3 e a gente vai definir a soma como sendo a soma usual mesmo, que a gente já conhece, coordenada a coordenada. E o que vai diferir aqui é o produto. Porque o produto usual seria eu multiplicar por C, né, cada uma das coordenadas, né? Porém, nesse produto, eu escolhi só multiplicar a primeira coordenada por C. E qual propriedade vai falhar? Vai funcionar das propriedades 1 até as 5 sem problemas, sabe? Eu até cometi um equívoco, né? Que eu pensei que era 5 que ia falhar, aí eu mostrei que a 5 funciona também.
Mas não tem muito problema não, tá? O que vai falhar, na verdade, é a propriedade 6. E é essa daqui, se não me engano. Então, eu vou copiar ela lá embaixo. Ó. A propriedade 6, ela diz o quê, né? Propriedade 6 diz que eu pego um elemento aqui, eu pego, na verdade, se eu pego dois escalares e faço o produto com o elemento do conjunto, isso aqui tem que valer. Tá? Só que no nosso caso é um pouquinho diferente, né? O que teria que valer aqui a princípio era isso aqui, ó. É, eu pego, sei lá, um C e um D, por exemplo, né, que são dois escalares. Aí, quando eu calculo o produto com o meu elemento, isso aqui teria que dar isso aqui, ó. Teria que dar C, produto com o elemento, mais o mais do conjunto, né? Que é a mesma coisa do mais usual, né? Para elemento, para R3, mas escreveu dessa forma. É igual isso aqui, ó. C, D. Perceberam que tem a mesma forma que isso que foi feito aqui em cima, só que com as operações, né? Em questão, né? Então, onde vai falhar aí, né? Vamos fazer o seguinte: vamos escrever o que que acontece. Vamos escrever o que que a gente obtém do lado de cá, né? Então, desse lado daqui, a gente tem isso aqui, ó. Que é o quê? Que é C mais D. E vai multiplicar só a primeira coordenada, né? As outras são iguais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular separadamente o que que é isso, né? Vai ser... E separadamente o que que é isso aqui, né? E aí vai ser isso aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a soma, né? A soma dá o quê, né? A soma é coordenada a coordenada, né? Então vai dar, beleza, né? Vai dar dx mais dx, até aqui não tem grandes problemas, né? Mas o problema vai estar aqui, ó, que aqui vai dar 2x e 2y, tá? E dá diferente, né? Aqui você tem y, que você tem 2y, que você tem z, que você tem 2z, né? Então, por exemplo, se o seu vetor, sei lá, for 1, 1 e 1, e o seu c e d forem, sei lá, 2 e 4, ver aqui embaixo que eu acho melhor. Se os seus, se você tiver algo assim, ó. Ah, lembrando o seguinte, viu, gente? Essa soma aqui é a soma nos reais, tá? Porque são dois números que estão sendo somados, certo? Só tomar esse cuidado, né? Então, esse aqui está sendo multiplicado por isso aqui, né? Então, a gente verificou o quê, né? E por um lado, isso aqui vai dar 6, né? É, 1, certo? E por outro lado, a gente tem que 2 multiplicado por 4, 2, 1, mais 4. Eita, que falhada.
vai ser igual. Aí a soma coordenada coordenada, né? 6, tudo bem? 2, 2. É diferente, né? Ou seja, essa propriedade aqui não vale, né? Então, esse conjunto com essas operações de soma e de produto não é um espaço vetorial, né? Então, aí me perguntaram em sala de aula se, puxa, então eu vou ter que testar propriedade por propriedade. Em teoria, sim, né? Mas se você vê que a soma ou o produto foi definido de uma maneira muito estranha, né, do que a gente está acostumado, então é melhor ver as propriedades que tem essa operação, né? Então, se você correr a lista lá, você vai ver que as propriedades que tem a operação de produto vai ser das 5 para baixo, né? Então, é grande chance de que se der errado, né, vai ser das 5 para baixo, certo? E além disso, a gente tem diversos e diversos exemplos, né, de espaços vetoriais, né, que se a gente também considerar, por exemplo, o espaço que eu vou chamar de MNE, isso aqui, que é o conjunto das matrizes de ordem M por N, com a soma e o produto, a soma usual, né? A soma que a gente aprendeu de matriz, né? Isso aqui vai produzir uma matriz. E o produto por escalar, né? E quando eu calculo o produto, o que que acontece, né? Esse R, ele vai multiplicar cada elemento, né? Da sua matriz aqui, né? Dessa forma, a gente tem que isso também vai formar um espaço vetorial, tá? E, e além disso, né, também é comum aparecer algo assim, né? Quando aparecer só o MN, aí esse aqui é o das matrizes quadradas. Deixa eu fazer o seguinte, ó, para não ficar escrevendo coisa, ficar rabiscando coisa feia para vocês aqui, deixa eu pegar aqui que vai ser mais fácil, ó. Ó, então foi o que eu falei, né? E aí, por exemplo, né, você tem aqui o 2, 4, que vai ser o conjunto das matrizes que tem essa cara, tá? E quando eu coloco só o número aqui, aí você já entende que, por exemplo, o MN é o conjunto formado pelas matrizes quadradas de ordem n, né? Então, se aparecer algo assim, vai ser só o conjunto das matrizes de ordem 3, né? Ou das matrizes 3 por 3, certo? E matrizes em geral, né? Então, só toma cuidado, né? Porque se você for verificar aqui, com a soma e o produto, você está somando, né, e fazendo o produto escalar com matrizes sempre do mesmo tamanho, tá? Então aqui você está pegando só matrizes com 2 linhas e 4 colunas, né? Então isso sim, isso vai ser um espaço vetorial, né? Da mesma forma, se você pegar isso aqui com a operação de soma e produto, soma de matrizes 3 por 3, né? E produto com escalar, ou seja, se eu pegar um R e multiplicar isso aqui, eu vou distribuir em cada um aqui. Isso também vai ser um espaço vetorial, tá? Então aqui eu estou fazendo operações somente com matrizes de ordem 3, tá? Matrizes quadradas de ordem 3. Muito bem. Além disso, a gente viu e a gente fez, na verdade, a gente fez a seguinte pergunta, né? É possível, dado um espaço vetorial, eu ter pedaços, né, desse espaço vetorial que também sejam espaços vetoriais? Bom, isso é o que a gente vai chamar de subespaços vetoriais. Certo? Que é o seguinte, né?
Se eu pegar um espaço vetorial, então um ponto de partida já foi dado, né? Você já sabe que um conjuntão aqui é um espaço vetorial. E aí você quer pegar um subconjunto lá dentro, né? Que em geral o pessoal gosta de chamar de W, né? Esse subconjunto, como é que eu posso enxergar ele sozinho, né, como um espaço vetorial, né? Então, o conjunto grandão, eu já tenho soma e produto, e eu já sei que ele é um espaço vetorial. Então, se eu pegar o pequenininho com a soma e o produto do grande, eu já sei, né, e que vai valer, né? Porque se eu provei, né, as 8 propriedades lá para o grande, né, para o espaço V, vai valer para o espaço W também, né? Porque está dentro. É bem razoável a gente pensar assim. Mas o que acontece, né? Como eu quero que o W seja um espaço vetorial sobre si mesmo, então é interessante a gente garantir duas coisas. E é o seguinte, que se eu pegar dois elementos de W e fazer a soma deles, tem que dar aqui em W. E se eu pegar um outro elemento de W e calcular e multiplicar ele por um escalar, também continue dentro de W, né? Eu não quero, né, eu quero que o W seja um espaço vetorial nele mesmo, né? Então não faz sentido eu pegar dois elementos aqui, fazer a soma e cair fora, né? Então, é basicamente isso, né? Para eu verificar que subconjuntos são esses subespaços vetoriais de um espaço vetorial dado, basta eu checar essas duas propriedades aí que a gente chama de propriedades de fechamento, né? Então, é basicamente isso, né? Então, deixa eu só copiar a definição aqui de subespaço vetorial. E vamos para exemplos. Ok, então é basicamente isso que eu falei, né? Então, dado um espaço vetorial V, então você já tem a operação de soma e produto nele, você pega um subconjunto não vazio para você ter graça, né? E aí você tem que esse cara vai ser um subespaço vetorial se tiver essas duas propriedades, né? Se você pegar dois elementos lá do subconjunto, somar eles com a operação do maior, cair lá dentro, e dado qualquer número real, você multiplicando pro aqui cometi um erro, né? Aqui na verdade eu estou olhando os elementos de W. Quando você fizer a multiplicação, ainda cair dentro de W. Muito bem. Então, tem algumas coisas. Então, um detalhezinho que é interessante a gente observar, e é o seguinte: se o meu W é não vazio, então tem pelo menos um elemento lá dentro, né? Que eu vou chamar de U. E se ele é um subespaço já, então qualquer número real multiplicado por alfa vai cair lá dentro. Ou seja, se eu pegar zero multiplicado por alfa, ele vai cair lá dentro. Desculpa, zero multiplicado por u, ele vai cair lá dentro. Só que o zero multiplicado por u é o quê, né? É o nosso cara nulo, tá? Ou seja, subespaço vetorial, né? É, sempre vai ter o elemento nulo lá dentro. Muito bem, então eu vou fazer um exemplo breve aqui, só para a gente entender. E foi o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo legalzinho aqui. Então, vai ser esse exemplo aqui envolvendo matrizes. Aí agora eu vou copiar o restante dele. Aí aqui é o seguinte, pessoal. Eu já sei, né? Eu já estou falando para vocês que eu já sei que o meu conjunto V, que é o conjunto das matrizes de ordem 3, com a soma de matrizes de ordem 3 e o produto para o escalar de fora, isso aqui já é um espaço vetorial, isso aqui já é dado, tá? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero verificar se
Quando eu pego o W como sendo o subconjunto formado pelas matrizes triangulares superiores, ou seja, matrizes que têm essa cara aqui, né? Tipo, são matrizes que para baixo da diagonal tudo é zero, e o conjunto formado apenas por essas matrizes forma um subespaço vetorial. Bom, basta fazer o quê? Só a gente checar aquelas duas condições, né? Se eu pegar duas matrizes triangulares superiores e somar elas, ainda continua sendo uma matriz triangular superior, ou seja, cai dentro do W. E se eu pegar uma matriz triangular superior e multiplicar por um número qualquer, ainda continua sendo uma matriz triangular superior, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, eu peguei duas matrizes triangulares superiores, como vocês perceberam, U e V, e quando eu somo elas, a soma é feita de que maneira? É coordenada a coordenada, né? Então A soma com alfa, o B soma com beta, o C soma com gama, né? E por aí vai, né? Aí zero vai somar com zero, vai continuar zero aqui, aqui soma com zero, vai continuar zero aqui também, aqui e fica zero, né? Então dessa forma, a soma, ela também é uma matriz triangular superior, então está dentro de W. Da mesma forma acontece com um produto, né? De uma matriz triangular superior por um escalar. E como o R vai multiplicar todos os elementos da matriz, onde tem zero, ele não vai fazer diferença. Então ainda continua dentro de W. Dessa forma, a gente fez o quê? Né? A gente provou, né, que o W ele é um subespaço vetorial do M3, né? Ou seja, ele é um espaço vetorial sobre ele mesmo, né? Então, vale tudo para ele, né? E às vezes, né, você quer provar que tal espaço é espaço vetorial, mas se você souber já de antemão que ele está dentro de um espaço vetorial conhecido, aí basta você checar somente essas duas propriedades, né? Aí você já resolve o problema. Ok. Porém, né, nem todo subconjunto vai ser subespaço vetorial. E como exemplo disso, você pode ver isso aqui, ó. Pega o R2 lá, né, que a gente falou, uma operação de soma e produtos usuais, tá? E a gente tem que isso aqui é um espaço vetorial, né? E é o nosso querido plano cartesiano, né? Onde os elementos são vetores, né? Beleza. Agora pega o W como sendo esse conjunto aqui, ó. Conjunto formado pelos pares x quadrado, com x pertencente a R. Bom, se você... Isso aqui é um gráfico de uma função muito conhecida, né? E imagina o seguinte, o x é o x mesmo, esse cara aqui é o y, né? Só que y é quem? X quadrado, né? Então esse aqui é o gráfico de uma parábola, que passa aqui na origem. Então, os elementos vão estar onde? Vão estar na parábola, né? Que são os parzinhos, né? Que tem a cara x, x quadrado. Por exemplo, o parzinho 1 e 1, né? O parzinho menos u e 1 são elementos, né, do W. Só que o que, que acontece? Bom, por que o W não vai ser subespaço vetorial? Pelo seguinte, ó, se você somar o, esses dois parzinhos aqui, você vai perceber que vai dar 0 e 2, né? Que vai dar um elemento mais ou menos aqui para cima. Que não está dentro do gráfico, né? Não está dentro, não faz parte do W, né? Por quê? Porque se aparece 0 aqui, teria que ser 0 aqui, né? Para satisfazer a regra aqui. Então, aqui no caso, você tem que a propriedade já falha aí, né? Aliás, falha outra propriedade também, né? Porque se você pegar, por exemplo, o elemento aqui 1 e multiplicar por 2, isso aqui dá 2, 2, né? E vai estar fora, né? Então imagina que o 1 é esse vetorzinho, né? E a ponta dele está aqui, né? Se você multiplicar ele por 2, você vai dobrar o tamanho dele, né? Então ele vai estar aqui, ó. Então dessa forma falha isso também, tá? Então só para ficar esperto, né? E pode ser, né, que nem todo subconjunto vai funcionar, tá? Então, por isso que é importante, né, checar as duas propriedades. E finalmente, né,
a gente viu uma maneira de obter subespaços novos a partir de subespaços conhecidos, né? É dado pelo seguinte teorema, que é o teorema da intersecção de subespaços. E a demonstração é bem legal também, sabe? Porque é basicamente você aplicar o que se pede, né? Então, esse teorema ele diz o quê, ó? Ele diz o seguinte, ó, dados dois subespaços, tem um espaço V, tá? Você tem um espaço V, e aí você tem dois subespaços, né? Você tem um subespaço W que eu estou chamando de W1, e você tem um outro subespaço que eu estou chamando de W2, tá? E aí você já sabe que o W1 e o W2 são subespaços. Porém, você está olhando o quê? A intersecção deles, né? Ou seja, o conjunto formado pelos elementos que estão tanto em W1 quanto em W2. Tá? É a intersecção. E o teorema garante o quê? Que a intersecção de subespaços também é um subespaço vetorial. Tá? E a prova é feita aqui, né? Simplesmente checando, né? A definição mesmo, né? Você pega dois elementos que estão na intersecção e verifica que a soma vai estar lá na intersecção, usando a propriedade de W1, usando o fato de que W1 e W2 já são subespaços, né? Da mesma forma, para você provar a próxima propriedade, o que você faz, né? Você pega um elemento que está na intersecção, multiplica por um número qualquer e verifica que ele vai que essa multiplicação também vai estar na intersecção, né? Usando o fato que W1 e W2 separadamente são subespaços, né? Eu acho que tem algum lugar que eu cometo algum erro aqui de digitação e eu tinha visto que agora me tapou um pouquinho. W1, aqui ó, W2. Muito bem, e isso produz coisas muito interessantes, né? Como, por exemplo, se você tiver aqui W1 é o conjunto das... por exemplo, você tem um espaço, né? Vou até mudar de lousa aqui que eu acho que vai ficar melhor para a gente. Então, você tem um espaço, que é o espaço, por exemplo, das matrizes... como a gente fez lá, né? Das matrizes quadradas de ordem 3, né? Com a soma e o produto usuais que a gente conhece, tá? E aí você tem que W1 é o conjunto das matrizes diagonais superiores. E aí a gente verificou o quê, né? Que esse W1, de fato, né, ele é um subespaço vetorial. Tá? Agora, você também pode considerar um W2 como sendo o conjunto das matrizes diagonais inferiores. Ah, desculpa, é triangulares. Ah, eu falei triangular aqui, né, gente? Eita, nós. Diagonal superior, inferior. Desculpa o ato falho aqui. Então, o W1 ele é matrizes triangulares superiores, né? E matrizes triangulares inferiores, tá? Então, a gente checou, né, que se a gente pegar o conjunto das matrizes triangulares superiores com a soma usual de matrizes e o produto por escalar, isso de fato vai ser um subespaço, né? E se você repetir a mesma coisa com as triangulares inferiores, você também prova que ele vai ser um subespaço vetorial também. Dessa forma, você tem que a intersecção, né, de W1 e W2, pelo teorema, vai dar subespaço vetorial. Mas essa intersecção, ela é não vazia? E o melhor que isso, né? Essa interseção ela vai dar o quê, né?
Se você reparar bem, as triangulares superiores, né? Elas têm mais ou menos essa cara aqui, né? A, B, C, aqui é 0, 0 já, né? D, E, 0 e F aqui, né? E as triangulares inferiores, né? Elas vão ter mais ou menos essa cara aqui, né? Vai ser, sei lá, alfa, 0, 0, beta, gama. Aqui vai ser, sei lá, delta, K, zeta. ah, Aqui vai ser 0 também, né? E aqui, sei lá, né? Um lambda. Aí o que que acontece, ó? O que que vai ter em comum entre elas, né? Matrizes diagonais, triangulares superiores e inferiores. Se reparar bem, somente a diagonal, né? Quando você pega a interseção, né? Porque se você reparar bem, quando você pega uma matriz diagonal, ela é tanto triangular superior quanto triangular inferior, né? Então, de fato, né, a interseção é não vazia, né? E a interseção produz, né, matrizes diagonais. E o teorema fala o quê, né? Que a intersecção vai ser subespaço, né, vetorial. Então, o conjunto das matrizes diagonais com a operação de soma e produto usuais vão ser um subespaço vetorial das matrizes de ordem 3. Tudo bem, pessoal? É, é um pouco diferente, né, do que vocês já estão acostumados, né, porque aqui é um pouquinho mais abstrato, né, mas eu garanto para vocês que tudo é questão de costume, né, e tentar refazer os exemplos, fazer os exercícios, né, para ir acostumando com essa linguagem. E qualquer coisa, estamos à disposição aí para tentar sanar as dúvidas. Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.